há uma questão que ainda assombra muito, eu não diria só em Portugal, mas em Portugal ainda existe mais isto, de que a análise técnica tu agora acabaste de dizer, é bruxaria, porque, e eu sei que tu também defendes essa tese, uma coisa não é uma coisa ou outra. Portanto, a análise técnica é uma disciplina relativamente antiga, portanto começa, se calhar até mais antiga que a análise fundamental, porque ela começa ali no final do século XIX, um senhor chamado Charles Dow, e esse senhor, ainda o nome dele subsiste em parte numa agência noticiosa muito importante que é a Dow Jones, não é? Portanto ele foi um dos fundadores, ele é o Charles Dow, tinha um sócio que era o Jones, e ele era jornalista de um jornal que todos conhecem, chamado Wall Street Journal, e ele nos editoriais começou a descrever uma série de princípios, de tendências que ele olhava para interpretar o mercado. E o que é que era isso? Ele olhava para evoluções de preço, e quando estamos a falar de análise técnica não estamos a falar do negócio, não estamos a falar da empresa, não estamos a falar das receitas, da faturação, não é nada disso, estamos a falar de critérios muito objetivos, que é o preço daquela ação em bolsa, o volume, que é a quantidade de títulos negociada em bolsa daquele título, não estamos a falar de contabilidade, nem estamos a falar de finanças empresariais, ok? Portanto, é muito importante distinguir. Esse senhor começou a falar então de outras características do comportamento do preço, porque já estava a subir há muito tempo, ou já estava a descer há muito tempo, aquilo que ele começou a chamar de tendências, que era uma sucessão de máximos ou uma sucessão de mínimos, e depois criou uma coisa que até hoje todos, quem se interessa conhece, que é a questão dos índices. Ele é que criou os índices. Ele criou dois grandes índices, um índice que no fundo era um grupo de empresas industriais e outro índice que era um grupo de empresas de transportes ferroviários, que era na altura a mobilidade económica nos Estados Unidos era por caminhos de ferro. E ele agrupou estas empresas e agrupou estas, e a conjugação daqueles preços tinha um preço para este índice e um preço para outro índice. Ele começou a comparar a evolução desses dois índices acionistas, que foram os primeiros e que se mantêm até hoje. O primeiro obviamente é mais conhecido, o Dow Jones Industrial Average, e começou a retirar daí uma série de conclusões. Ele depois morre e há uma pessoa, um colega dele, que no fundo compila este trabalho e cria uma espécie de teoria do Dow, que não foi ele que a fez, ele só escreveu em vários sítios, em vários editoriais, e foi compilado a posteriori e é considerado, digamos, o início da análise técnica moderna, que depois é reforçado e considerado por uma série de outros autores nos Estados Unidos, nos anos 50, sobretudo nos anos 60, e o que nós estamos a fazer sempre é estudar a evolução do preço, olhar para o passado do preço e do volume, para nos dar algumas indicações do que pode acontecer no futuro.